Às vezes eu acho que existe certa dificuldade de parte da crítica especializada em identificar o público-alvo de determinadas obras. Pode até ser mesmo má vontade, mas o certo é que existe uma tendência a nós avaliarmos certas obras pensando nas próprias expectativas que criamos de uma forma intuitiva, e não necessariamente expectativas criadas em relação a determinado filme, mas expectativas criadas em relação ao comportamento de determinados gêneros, determinados estilos, determinadas formas de cinema. Super Mario Bros. Tem um público-alvo óbvio, que é o público infantil. O público adulto que pode ser atraído pelo fator da nostalgia, na verdade tem nesse atributo a razão para não mexer no celular durante 80 minutos de exibição enquanto estão acompanhando os filhos ao cinema. Uma nostalgia que é muito menos fruto apenas da introdução dos personagens e mais do resgate da memória de jogar o jogo. Nós temos uma cena que parece ser feita justamente para nós, adultos, em que o Mario atravessa a tela da esquerda para a direita numa experiência horizontal bidimensional como era durante o jogo. Mas, com exceção dessa cena ou de outros acenos que são feitos para os adultos, o público-alvo é claramente infantil. E é aí que entra a régua da expectativa. Animações voltadas ao público infantil são, eventualmente, avaliadas por críticos adultos e parece ter criado uma régua de qualidade de que, quando a animação não cair nos parâmetros dos clássicos da Disney, da Pixar ou da DreamWorks, cujo mérito é de tratar as crianças com o mesmo respeito com que tratam os adultos, então a animação não é boa, ou a animação é dita infantilizada. Gente, nem toda animação precisa ser assim. Algumas animações têm o direito de ser apenas infantis. E ser infantil não significa ser infantilizada, mas sim respeitar que algumas animações podem ser apenas de entretenimento, divertidas, aventurescas, reproduzam estímulos que mantenham as crianças atentas, ainda mais dentro de um cenário contemporâneo em que manter a atenção de um serzinho que fica correndo para cima e para baixo dentro do cinema parece uma tarefa impossível. É claro que alguém vai chegar. Ah, mas as animações da Disney, da Pixar ou da DreamWorks são infantis, mas ao mesmo tempo, problema delas. A questão é que Super Mario Bros. Fez uma escolha. A escolha de ser infantil. A escolha de relegar para segundo plano eventuais aspectos dramáticos em favor de uma experiência eletrizante. Uma experiência que, pelo menos para estas crianças, deve ser eletrizante. Curtir um game estando dentro do cinema, viver o game dentro do cinema. E Super Mario Bros. Faz isso muito bem. Ele atrai o público com bombardeio de cores vibrantes, movimentação ininterrupta de câmera, excessos que são virtualmente opostos à história que é um simples resgate do irmão e do ego machucado pela incapacidade das pessoas ao seu redor de dar o valor e, consequentemente, de nós reconhecermos o nosso próprio valor. De certa forma, portanto, Super Mario Bros. É como se fosse um game à moda antiga. Diferentemente de, sei lá, The Last of Us, em que cutscenes eram tão importantes quanto o ato de jogar o jogo, Super Mario reduz as cutscenes, reduz as cenas em que há um desenvolvimento da narrativa em favor da ação. E eu curto essa proposta. Ainda que, dentro dessa proposta, eu não posso ignorar que o filme desperdiça algumas boas oportunidades. A sequência Mario Kart, que mais parece uma fusão entre Mad Max e Speed Racer sobre uma pista de corrida que é um arco-íris, é mais acelerado do que o que eu gostaria que fosse para poder curtir aquela cena. Já o duelo com Donkey Kong não aproveita o tanto de oportunidades fotográficas que o cenário lhe permitia. Ele fica muito naquela de planos mais fechados no rosto do Mario ou do Donkey Kong e de ações em um espaço muito curto ou reações de quem assiste a luta deles sem que nos permita perceber como aquele cenário rico em planos mais abertos poderia ser aproveitado pelos dois personagens para vencer o duelo. E se for pensar em público adulto, a animação tem algumas referências adultas explícitas e até mesmo curiosas que talvez escapem muito à experiência infantil. Você tem, por exemplo, o medo da bomba nuclear, manifestado em uma cena muito específica,
ou a ideia de casamentos arranjados, que eram muito comuns na história da humanidade, para que uma nação não destruísse a outra nação. E assim, juntando forças, acabariam, portanto, eliminando as guerras. Você tem até mesmo referências ao terror, seja na brevíssima luta de kaijus em Nova York, seja nas tartarugas esqueleto, que eram tradicionais em Super Mario e que aqui são encenadas como se saídas de um filme de zumbis do Jorge Romero. Já no resto do tempo, Super Mario Bros. É para crianças, e ainda bem que seja. Tem um ritmo agitado, manifestado não apenas na movimentação dos personagens, mas na movimentação da imagem com múltiplas tomadas. Você tem o conceito de minionização, ou eu diria o efeito Minions de meu malvado favorito, com múltiplos Toads que são exibidos dentro da cena, sempre fazendo alguma coisinha diferente um do outro e que acabam atraindo os olhares que ficam inquietos dentro de uma imagem, sem muitos estímulos. E, ainda, não menos significativo, a atualização da história, que transfere o resgate da princesa, que era o que ocorria no Super Mario Bros. Original, e passa a ser sobre o resgate do irmão. E, como eu já disse, o resgate do próprio ego e do próprio valor. E essa atualização é muito bem-vinda, porque ao mesmo tempo em que elimina aquele estereótipo antiquíssimo e chato da princesa que precisa ser resgatada por um príncipe encantado, torna a princesa Peach uma personagem mais complexa, dona de suas próprias ações e que ainda tem uma oportunidade de ser construída em eventuais sequências. E diante do sucesso do filme é inevitável que haja sequências, já que a própria origem dela fica mantida sob véu de mistério. Super Mario Bros. Tem 2 cenas pós-créditos, uma bem no meio e uma no final, acenando para um personagem muito querido de quem acompanhou os jogos. É um filme infantil, que o público adulto pode até encontrar desculpas para assistir pela nostalgia, mas que é feito para crianças. Tem uma história simples, tem estímulos que são muito mais dirigidos ao público infantil do que ao público adulto. Não necessariamente despreza esse público, mas obviamente coloca o seu olhar naqueles menores que vão fazer os pais levarem-nos uma, talvez 2 ou 3 vezes ao cinema para assistir. Eu curti. Eu joguei o jogo, inclusive, mas não é por isso que eu curti, e sim pela honestidade com a proposta que nos apresenta. É um filme que simplifica a história, torna as interações dos personagens mais diretas, para que possa, assim, investir naquilo que vai manter o seu espectador em formação, o seu espectador infantil vidrado na tela e, quem sabe, mais propenso a outras aventuras, a abrir ainda mais o seu leque de conhecimento em relação ao cinema. Para Super Mario Bros. Eu dou 3 estrelas em 5. E se você gostou da crítica, não deixe de deixar o seu like, comente o que você achou do filme, o que você achou da crítica e se inscreva aqui no canal para eu trazer mais críticas de filmes para vocês. Até logo, tchau!